Rio Maria, um pequeno município erguido a 180 quilômetros da margem esquerda do lendário Rio Araguaia, no sul do Pará, tinha tudo para ser mais uma pacata cidade do interior do Brasil. Seus pouco mais de 30 mil habitantes aparentemente levam uma vida tranquila. Pouco trânsito nas ruas, charretes dividindo o espaço com alguns carros e caminhões, crianças brincando soltas pelas ruas e pachorrentas rodas armadas nos bancos e nos botecos formam um enganoso cenário. Ocupada a partir de 1973 por centenas de pessoas atraídas pela possibilidade do lucro fácil, obtido com a extração da madeira, os garimpos, a especulação com as terras, a pecuária e outras tantas que sonhavam com um pedaço de chão para trabalhar e produzir, a cidade alimentou um explosivo caldo de cultura, que a transformou no palco de uma trágica e violenta guerra civil não declarada. Em Rio Maria, o sol nasce aqui. Rio Maria simboliza hoje aquilo que a gente poderia dizer ou chamar de terra sem lei, ou da lei do povo, aonde quem manda é o dinheiro do patrão, pagando o jagunço para matar o peão. Nós temos 173 pessoas assassinadas, desde o Gringo, que foi assassinado dia 10 de maio de 1980, até 2 de fevereiro, quando assassinaram o Expedito. 173 mortes e nenhum caso apurado, nenhum pistoleiro ou mandante julgado e condenado. Tem 1.800 pessoas enterradas. E dessas pessoas, quantas foram assassinadas? 700 pessoas foram assassinadas aqui. Tá sepultada aqui que foi assassinada. Bom, nós atendemos aqui já, nós podíamos dizer que mais de 100 atentados, mais de 100 baleados, esfaqueados, porque aqui nós temos somente as balas, né, que nós retiramos, fora as que transfixaram. E existem também esfaqueados, que a faca não chega junto com o doente. Aqui nós só temos as balas que nós extraímos desses pacientes, inclusive cartuchos de 20, de 12, né? E essas balas causaram muitas vítimas. O ciclo das mortes anunciadas em Rio Maria começa em 2 de março de 1982, com o assassinato do poceiro Belchior Martins da Costa. Nós estávamos lá com ele na rua e nós era 5 companheiros. Aí chegaram o Varto Valente e o Zezão, o genro dele, e o Tota, que era o pistoleiro. Chegou só na frente e falou com o finado Bechó, falou, escuta, tá correndo o arrozinho? Falou, tô. Quem levantou aquele barraco? Também quando levantou aquele barraco, ele falou assim, a gente manobrou a filobé e já foi atirando nele. Aí deu 2 tiros nele, aí nós foi correndo, porque os outros estavam de fileira assim, com as armas indicadas, e nós foi correndo. Aí depois nós põe uma certa distância e foi tiro demais da conta que saiu lá. O corpo do meu pai estava com 140 perfurações de bala no corpo dele, o pescoço estava quebrado, os olhos estavam furados. Nunca teve nenhuma justiça. Procuramos de todas as formas, não consta nada nos arquivos dessa delegacia sobre o depoimento da morte do meu pai. Não tem nenhum processo também no fórum daqui dessa cidade. Nós sentemos à roda de uma mesa, eu e Marconde e a esposa dele e a minha esposa, a Maria da Glória e Cláudia Alves de Paula. Quando nós mexeu no assunto de invasor de terra sobre o Rio Maria. Aí ele disse que os invasores de terra, que estavam invadindo terra, ia acabar porque eles já estavam empreitados os mandantes para matar. Aí eu procurei os colegas e ele disse, Paulo Fontelo, Ademir Andrade e João Canuto. Quando o João Canuto, eu cheguei, passei essa história toda para o João Canuto, os vizinhos aqui todos ficaram sabendo, todos avisaram ele que os pistoleiros já estavam rodeando ele. Quando ele ficou amoitado na casa de José Arve, mais ou menos 8 a 10 dias, aqui próximo à casa paroquial. O dia que ele resolveu ir na casa dele, ele encontrou
o Jurandir, que estava acompanhado de 2 pistoleiros, no bola. E muita gente fala bola, outros fala boate, né? Quando o Jurandir aproximou dele, conversou com ele e os pistoleiros reconheceram ele. Ele foi embora para a casa dele almoçar. Quando ele vinha voltando do almoço, vinha para o sindicato, já os pistoleiros estavam esperando de frente ao cemitério e matou. Às 3h30 da tarde do dia 18 de dezembro de 1985, 2 pistoleiros executam João Canuto de Oliveira, fundador e primeiro presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria. Eu sou uma mulher de João Canuto, esposa de João Canuto. Isso aí foi assassinato. Ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria. Inclusive, a gente vinha denunciando antes que ele era ameaçado de morte e nunca foi tomada nenhuma providência de evitar a morte dele. No dia 3 de abril de 1990, são assassinados Braz Antônio de Oliveira e Ronan Rafael Ventura, numa estrada próxima à fazenda Ribeirão Novo. No dia 22 de abril de 1990, estava na casa do meu irmão, junto com outro irmão, e mais 2 amigos, quando tivemos uma casa invadida por pessoas que portavam metralhadoras e revólveres, dizendo ser agente da Polícia Federal. E logo em seguida foram algemando a gente, colocando no carro e tocando direção a Marabá, dizendo que ia levando para uma conversa com Romeu Tuma. Após viajar 70 quilômetros em direção a Marabá, na estrada Rio Vermelho, eles tiraram a gente do carro, colocou para fora e começou a disparar contra meus irmãos e contra mim. Eu tive um pouco mais de sorte, eles só conseguiram me acertar 2 tiros e meus irmãos foram mortos na hora, no local, sem tempo de reagir, sem ao menos esboçar qualquer um tipo de reação. No caminho, quando a gente fazia o percurso de Rio Maria para o local da chacina, essas pessoas chegaram a confessar que teriam sido os assassinos do Braz e Ronan, assassinados justamente há 18 dias atrás, também sequestrado em Rio Maria e morto daqui a 25 quilômetros. No dia 2 de fevereiro, às 9 horas da noite, meu marido saiu de casa para assistir o jornal, no companheiro idosa. Aí meu marido assistiu o jornal, aí veio para casa. Eu estava acabando de fazer a janta. Aí eu falei, ele falou que ia sair, eu falei, não, espera pro jantar. Ele falou, não. Eu vou lá no sindicato buscar uns papéis, que eu tenho que fazer uma reunião amanhã, que era no domingo. Aí saiu. Aí quando passou uma hora, aí chegou. Eu estava lá na casa do companheiro idosa, aí chegou o meu genro, dando a notícia, meu marido foi assassinado. E aí eu saí que eu não sei se eu fui caminhando ou se foi eu voando. Quando eu cheguei lá no meio da rua, meu marido estava espichado. Lá no meio da rua. Quando a gente vinha passando, eu e meu companheiro Roberto, uma bala saiu daquele buraco, né? Com a explosão e a passagem da bala, né? Perto da minha cabeça, eu me abaixei e quando me levantei, partiu outra bala de rumo do buraco que está no muro do cemitério, né? Que me atingiu a perna. O pistoleiro que está preso se chama Paulo César, filho de um comerciante aqui de Rio Maria, por nome de Pedro Dias, né? A gente conhece ele, que, como toda a cidade conhece, como traficante de arma, embora a gente nunca se incomodou de denunciar isso, né? Para não arrumar maiores encrencas. Agora, é preciso que prenda quem está por trás dele, porque ele tentou contratar 3 outros pistoleiros para me matar e pagaria hoje 200 mil cruzeiros a cada um e daria 2 armas, né? Então, esse é o preço da cabeça de um sindicalista, de um diretor de sindicato aqui nessa região do sul do Pará. Em 6 anos, o latifúndio matou 2 presidentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, João Canuto e Expedito, e tentou matar um terceiro, Carlos Cabral. É como se a cadeira de presidente do sindicato
fosse uma sentença de morte. Desde de que mataram o companheiro Expedito, que a gente vem assumindo o sindicato como presidente interino, né? E conforme também os estatutos. Isso parece que não vem agradando muito o latifúndio da região e as forças anti-trabalhador rural que até hoje dominam essa região. A violência aqui, a gente vê ela por dois sentidos. A gente vê a UDR, os latifundiários demonstrando um poderio, desafiando a autoridade, desafiando a polícia, desafiando todo mundo, matando impunemente, né? E por outro lado, é uma questão política. Meu pai era dirigente do PCdoB, foi um dos fundadores do sindicato, era dirigente do PCdoB. O Braz foi um diretor sindical também desse sindicato e também era militante do PCdoB. E foi presidente do Diretório Municipal de Rio Maria. O Expedito fazia parte também do Diretório Municipal do PCdoB, como eu e como o Carlos. E a gente, por exemplo, é um verdadeiro extermínio dos militantes do nosso partido aqui, das lideranças sindicais. Essa macabra sequência de mortes, antecipadamente anunciadas, gerou protestos no Brasil e no exterior. No dia 13 de março de 1991, políticos, sindicalistas, religiosos e artistas estiveram em Rio Maria participando do Dia contra a Violência e a Impunidade, numa manifestação que reuniu milhares de pessoas. Os fazendeiros, ironicamente, espalharam faixas pela praça. O assassinato de Canuto, dos filhos de Canuto. Agora eu pergunto a vocês, eles respeitam o direito à vida, que também é assegurado? No dia seguinte, na Câmara Municipal da cidade vizinha de Xinguara, o Sindicato Rural promoveu uma reunião de fazendeiros, onde eles deixaram claro as suas intenções. O que vai mal é o desrespeito ao direito de cada um, em especial ao direito de propriedade. As grandes e médias propriedades estão invadidas ou ameaçadas de invasão. Nós é que tem que resolver esse problema. Não esses comunistas que vêm aí fazer discurso em cima do palanque, que vêm chorar em cima de defunto. Eu não sei como, meus amigos, em Rio Maria tem uma família do Canuto. Já foi morto o Canuto, foi morto 2 filhos. E ainda essas pessoas têm a coragem de subir no palanque, rapaz. Será que essas pessoas não têm remorso? Que tem o seu pai morto, tem 2 filhos mortos. E está em cima do palanque xingando o fazendeiro. Nós temos, gente, é que resolver o problema. O nome de vocês foi citado no Jornal do Rio como talvez envolvido no assassinato do Expedito lá de Rio Maria. Ninguém melhor do que vocês da imprensa que sabe que o jornal fala o que quer. Agora, se são envolvidos, a obrigação é da justiça ou da polícia nos chamar para nós esclarecer. A omissão e quase sempre a cumplicidade das autoridades policiais e judiciárias incentivam a violência. A impunidade estimula os covardes. No sul do Pará, pistoleiros como Sebastião da Teresona, como Pássaro Preto, como o ex-PM Ubirajara, que participou do assassinato dos irmãos Canuto, ou como Neto, um jovem de 17 anos que matou 26 pessoas, e Marivaldo, são os heróis que fazem valer a lei dos donos da terra. Eu acredito que a dificuldade que tem para chegar nos mandantes é porque são pessoas que têm aquisição financeira boa e dificilmente serão localizados. A culpa não é só da justiça, né? Há toda uma estrutura, infelizmente, falida, né, principalmente em nossa região. Não há apoio, principalmente à polícia, para realizar as diligências que levariam o judiciário a condenar ou absolver, se fosse o caso, as pessoas implicadas nos crimes. Existe realmente dificuldades, porque geralmente quando esse tipo de pessoa, o mandante, ele manda praticar o crime, ele em seguida se retira da localidade. Então, você geralmente chega aos pistoleiros e não consegue encontrar o mandante. E como são pessoas de recursos financeiros, bons recursos, inclusive, eles conseguem se deslocar no Brasil até fora dele e torna difícil a ação da polícia. Existem, sim, aqui pistoleiros de aluguéis. Major Curió
sempre era a nossa esperança de a gente fazer os nossos clamores por estrada, por invasões, por tudo que se passava na região. E ele nos disse um dia que, devido à falta de justiça na região, que nós deveríamos caçar jeito de nos organizarmos da melhor forma possível. Então nos sugeriu que fizéssemos milícias, ou bem dizer, seguranças. Sempre que o neto chegava em casa, né, ele sempre falava, hoje eu matei mais um, mas nunca entrava em detalhes também, né. Eu achava que ele matava não por dinheiro, sabe, por objetos, valores, essas coisas. Ele sempre matava ter aquela fama, né, que ele teve aquele prazer de alguém chegar nele e falar, aí netão, atador. Ele se sente superior aos outros, né. A grande repercussão do assassinato de Expedito Ribeiro de Souza forçou as autoridades a tomar providências. O inquérito policial foi conduzido pelo delegado da DOPS de Belém, Éder Mauro, que em poucos dias desvendou o crime, prendendo o pistoleiro José Serafim Salles, o Barreirito, o intermediário Francisco de Assis Ferreira, o Grilo, gerente da Fazenda Nazaré, e indiciando o fazendeiro Jerônimo Alves de Amorim como mandante. Jerônimo, com prisão preventiva decretada, fugiu. Dias depois, seus advogados negociaram a revogação da preventiva, em troca da apresentação do fazendeiro à justiça. Na saída do fórum, nervoso e arrogante, Jerônimo irritou-se com jornalistas. Apesar de que está totalmente invadida por gente aqui do Rio Maria. Só uma explicação. Não, estou falando. Então fale. Pode terminar de falar. Já falei. No dia 4 de abril de 1991, foi realizado o interrogatório dos réus pelo juiz da comarca de Xinguara, Roberto Gonçalves de Moura. Foi uma verdadeira operação de guerra. Forte contingente policial mantinha o povo afastado do fórum e protegia os presos. Os trabalhadores aproveitavam para pedir justiça. O senhor Jerônimo mandou tirar a vida do meu marido, um pai de família, pai de 9 filhos. E o meu gosto mas não, quando as coisas não é como a gente quer. Mas o meu gosto eu já tinha, muitos dias eu queria ver ele na cadeia. Porque ele mandou matar com um homem, não com um cachorro, não. Barreirito e Grilo negaram o crime que já haviam confessado para a polícia. Jerônimo também negou. Na saída do fórum, nervoso e arrogante, brigou de novo com jornalistas. Pois isso eu já disse que não conheço, eu não conheço. Como é que o senhor explica o fato tanto tempo era Maria? Não, filhinha, você não sabe nada. Eu não moro no Rio Maria, tá? Como é que o senhor saiba perguntar para você ter uma resposta séria, tá? Como é que o senhor explica o fato do Barreirito ter acusado o senhor como mandante depois? Não, eu disse nos autos. Por favor, leia os autos. Como é que o senhor explica isso? O senhor acha que vai provar sua inocência? Provar minha inocência como, menina? Se eu sou mais que inocente? No dia 7 de maio de 1991, a Justiça pronunciou Barreirito, Grilo e o fazendeiro Jerônimo Alves de Amorim como responsáveis pelo assassinato de Expedito Ribeiro de Souza, enviando-os para julgamento, e decretou a prisão de Jerônimo. Pela primeira vez no sul do Pará, um fazendeiro espera na cadeia para ser julgado como mandante de um crime fundiário. Eu estou convencido no inquérito, nos autos pelo qual eu fui presidente e continuo ainda investigando mais algumas outras coisas, de que o Barreirito foi o executor do crime, de que o Grilo, que era o gerente da fazenda, foi o intermediário, né, já que ele fez os contatos da fazenda com o Barreirito em Xinguara, e de que o Jerônimo foi o mandante. E continuamos investigando ainda a possível participação de mais alguém. No sul do Pará, nós enfrentamos graves problemas, e problemas de duas naturezas. Problemas de natureza possessória, o uso e a posse da terra, e também enfrentamos problemas de trabalho escravo. Problemas de trabalho escravo
envolvendo grandes empreendimentos, grandes empresas, grandes grupos nacionais e estrangeiros, grupos do capital financeiro e do capital industrial, que, além de concentrar na terra, utilizam o trabalho humano de uma forma atrasada, arcaica, uma forma superada na história, que é o trabalho escravo. E, do outro lado, a questão da luta pela terra. O agricultor José Pereira Ferreira é um sobrevivente do trabalho escravo. Em setembro de 1989, conseguiu escapar com vida da fazenda Espírito Santo, em Xinguara, de propriedade de Benedito Mutran. Nós trabalhamos lá até dia 14. No dia 14, eu e meu amigo Paraná fazemos fuga. Fugimos da fazenda Espírito Santo, às 3 horas da madrugada do dia 14. Aí andamos o dia 14 todinho, mas só numa estrada, mas a fazenda tinha 2 entradas. Nós só sabíamos dessa estrada, eles não passou, mas eles arrodearam pela outra e botaram o trincheira lá na frente. Nós saímos em cima deles às 6 horas da tarde. Aí eles mandaram nós botar a bolsa no chão, aí nós pôs e meu amigo Paraná fez cena para correr, eles atiraram nas costas dele. Aí ele caiu no chão morrendo, aí eles foram e buscou, tinha uma caminhonete escondida, uma F1000, eles foram e buscou ela, forrou com uma lona e botou ele deitado de bruços com a mão na nuca, depois de morto. Aí eles ficaram quietos, mandaram eu andar assim, enquanto andei uns 10 metros, eles atiraram em mim que eu caí no chão, aí eles pensaram que eu tinha morrido, aí o gato perguntou ao pistoleiro se eu tinha morrido. Aí ele chegou, aí o pistoleiro foi lá, papou eu e disse que eu tinha morrido. Aí eles chamou outro, me arrastaram, botaram dentro da caminhonete, deitado com a mão de bruço, enrolou eu e o outro numa lona e foi jogado de frente na beira do asfalto, de frente à fazenda Brasil Verde. Aqui foi o tiro. Pegou aqui e saiu aqui. Um dos primeiros conflitos de terra em Rio Maria ocorreu na Fazenda Canaã, uma área de 3.000 hectares totalmente improdutivos, de propriedade de João Jacques Coelho. Essa luta foi dirigida por João Canuto a partir de 1983, atraindo a ira dos latifundiários. Durante uma das ocupações da fazenda, seus companheiros fizeram questão de lhe marcar esse lote. Canuto, porém, não pôde plantar nada na terra que ajudou a conquistar. 6 meses antes da desapropriação, foi assassinado e sua posse hoje está abandonada. Parte das terras da Canaã foi transformada na colônia agrícola João Canuto de Oliveira, onde trabalham 20 famílias. Isso aqui estava abandonado, sabe? Já há uns 6 anos estava abandonado isso aqui, porque acho que houve umas mortes por aí do fazendeiro mesmo aqui, com o gerente dele, sabe? E aí acho que entrou uma intervenção que diz que foi uma intervenção da Polícia Federal, e isso aqui estava abandonado já há uns 6 anos, né? E aí o pessoal, como achava o negócio aqui largado, foi entrando, sabe? E aí nós entramos aqui. Depois que nós estávamos aqui dentro, que nós tínhamos as roças, que as roças já estavam derrubadas, estava até queimada, né, mano? Aí mudou de dono. O dono que disse que era dono aqui, pegou e vendeu. E o que comprou, pegou e botou uma polícia em nós aqui, para fazer um despejo. Naquele tempo foi, quanto foi, 78 soldados? 108 soldados, né? E aí tirou o pessoal. E o pessoal passou, parece que foi 55 dias, né? Sem entrar aqui, porque desarmou o pessoal todo fraco, né? Não teve condição de voltar no momento. Aí quando o pessoal organizou de novo, aí tornou a entrar. Aí tornamos a trabalhar outro tempo, mas aí eles encheu de pistoleiro aí dentro. E os cabos ficou aí vigiando, mas aí a turma sempre entrando aqui dentro, dava saía. E aí até que conseguiu nós ficar aqui dentro de novo. E aqui até hoje só fizeram medir e foram embora. E nós nunca mais vimos ninguém do Getap, nem de Inca aqui dentro, né? Estamos aí largados, aí, abandonados aí, né? Depois do assassinato de Expedito e da fuga do fazendeiro Jerônimo Alves de Amorim, centenas de trabalhadores sem terra ocuparam parte da área improdutiva da Fazenda Nazaré. Essa ocupação é um retrato fiel da grave situação fundiária do sul do Pará. De um lado,
grandes fazendeiros com terras improdutivas ou ocupadas pela pecuária. De outro, milhares de trabalhadores em busca de um pedaço de chão para produzir. Comecemos aqui, descemos aqui a 1000 metros, aí ela foi, cheguei lá, paremos, tirei minha terra aqui, aí o outro continua para frente, tira mais 10 alqueiros, 8 alqueiros, 5 alqueiros, o que der. Aí vai continuando para frente todo mundo aqui. Tá tudo marcado aí, a área da Fazenda Nazaré. Todos nós que lutamos por um pedacinho de terra, nós precisamos de uma vitória. Como eu tenho 13 irmãos. Agora me pergunte e eu lhe pergunto também. Desses 13 irmãos, nenhum de nós temos um pedacinho de terra para plantar uma mocheira de arroz e um pouco de feijão. Nesse entretanto, vejo aí muitos e muitos fazendeiros que têm muito para dar, tem muito demais para dar. Mas é como tem um velho dizer, a medida do ter é uma coisa que nunca enche. Quanto mais tem, mais deseja. Não importa a situação do pobre. Depois que o Jerônimo fugiu, a terra ficou inteiramente quase abandonada. E nós não entramos para desapropriar, mas nós entramos assim para ver se ganha essa vitória. Porque nós sabemos que ele fez do que fez. Não podemos derramar sangue do nosso irmão. Né? Eu sei que ele tem demais. Então, depois que ele fugiu, do caso que lá aconteceu, nós sentimos aquele direito, aquela força de nós juntos, esse grupo de homens, inteiramente de força e de fé e confiança, para nós reagir a qualquer coisa que vem, nós se reunimos e agora vamos entrar dentro. Para trabalhar tá difícil, porque a gente vai adquirir a terra, o fazendeiro quer botar o pistoleiro em cima, correr com a gente, né? Então não tenho condição da gente mais trabalhar, estamos quase passando fome. As terras da região aqui do sul do Pará, do Rio Maria, especificamente, não são propícias à agricultura. Ela tem um caráter estritamente de agropecuária, propícia para o capim. Aqui na roça eu planto de tudo. Eu planto arroz, eu planto milho, eu planto a mandioca, eu planto a batata, eu planto a banana, eu planto tudo quanto é novidade que é de roça produzido na terra, na minha terra encontra. Aqui não estamos encontrando porque é novo. Eu comecei agora, né? Comecei agora. Então, mas daqui 1 ano, 2 anos, se vocês aparecerem por aqui, vocês vão encontrar tudo aquilo que produz na roça, que é o costume das minhas terras, da minha chacrinha que eu possuo. Porque sou pobre, possuo é pouca coisa, tem muito filho. Até esse pezinho de maçã aqui, ó, que nós tiramos uma sementinha, pusemos numa latinha e só dá no beijo. Eu trouxe e plantei aqui. Enquanto o processo do assassinato de Expedito Ribeiro de Souza corre na Justiça, a calma aparenta ter voltado a Rio Maria. Carlos Cabral, Orlando Canuto, Roberto Neto da Silva e outros ameaçados de morte estão sob proteção policial. Mas isso não significa que a lista dos marcados para morrer foi suspensa. Aqui os fazendeiros, quando querem matar, elaboram uma grande lista e começa, né, a sua matança. Então, eu acho que ele já está chegando ao final de um objetivo terminado. Eles já estão terminando de liquidar as pessoas da famosa lista, né, do quais já foram assassinados meu pai, meus irmãos e alguns amigos. E, diante dessa situação, a gente fica muito preocupado, pensando quem será o próximo. Nós convivemos aqui desde 1982 e nunca passamos por um momento de grande tensão, de grande revolta, de grande medo que a população está sentindo quanto agora. Todas as pessoas que vai denunciar das injustiças, eles matam. Aqui tem matado. Todos eles que vai denunciar das injustiças, eles matam. Então, todo mundo aqui, ninguém tem coragem de falar nada sobre as injustiças. Que o que eles têm falado que vai matar, eles têm matado mesmo. Isso aí não escapa nenhum. O pistoleiro, depois de colocar o nome no caderno dele, ele vai mesmo. A luta continua. Sob ameaça, ninguém para. O sindicalista não para, o trabalhador não para, porque se parar de lutar, morre de fome. Nessa região aqui, não é uma questão de escolha. É uma questão ou uma coisa, né, senão a outra pega mesmo. E a gente hoje se encontra aqui, querendo continuar o nosso trabalho, né, como sindicalista, levar a voz dos trabalhadores em todos os rincões, em todos os lugares, na luta pelos seus direitos. E, infelizmente, parece que o latifúndio, que as forças do mal que dominam o Rio Maria,
não vem querendo deixar que a gente faça esse trabalho. O importante é que nós estamos na luta, estamos organizando o sindicato novamente, vamos partir para a luta. Vamos mostrar para esses latifundiários, para esses assassinos, que não é matando que se resolve a questão da terra, que eles matam um expedito, matam um Canuto, matam um Carlos, mas muitos expeditos, Carlos e Canuto, surgirão no meio das massas para assumir a nossa luta. Essas ameaças de morte, né, da qual o meu nome faz parte, elas vêm se cumprindo à risca. Então, quer dizer, eu não tenho mais por que duvidar, não tenho mais por que, né, duvidar de que possa acontecer, né, a qualquer momento, qualquer um negócio desse. Quer dizer, ultimamente, esses dias, eu estou aí com proteção policial, mas isso para mim, apesar de que eu confio, o pessoal que está andando comigo são um pessoal qualificado, profissional, que acredito que presta um serviço à altura, mas eu tenho certeza de que eles não vão poder ficar a vida inteira comigo. Quer dizer, eu não sei como é que vai ficar essa situação depois que o pessoal sair da área. Há sempre o perigo do medo paralisar a gente ser amordaçado pelo medo. Isso, por enquanto, não aconteceu comigo. Espero poder continuar a enfrentar essa possibilidade de uma morte prematura, trabalhando como sempre trabalhei e enfrentando as dificuldades segundo as necessidades que existem. E o que eu puder ajudar o povo, eu vou ajudar. Esse é meu desejo, esse é meu compromisso. São estes homens que fazem o mundo mudar. São estes homens que fazem a gente cantar. Os governos têm decretado verdadeira guerra aqui no sul do Pará. Pior do que uma guerra, é um genocídio, porque na guerra morre de ambos os lados. Aqui tem sido assassinado diariamente os trabalhadores rurais, sem que o governo estadual e o governo federal façam absolutamente nada para punir os assassinos e colocá-los na cadeia. Pelo contrário, tem estimulado esses assassinatos, na medida em que, após um ano do seu governo, Collor não fez 1 metro de desapropriação e nenhum assentamento que garantisse de fato o objetivo da reforma agrária, o que demonstra que ele não tem, em absoluto, nenhuma vontade política de garantir a reforma agrária em nosso país. A necessidade hoje que se coloca é de ampliar o movimento Rio Maria contra a violência e a impunidade e a denúncia vigorosa contra esses crimes e a punição dos seus mandantes. A questão da região aqui, da violência no sul do Pará, é uma questão que a CONTAG já vem acompanhando, envolvida junto com os companheiros da região ao longo de toda a sua história. Nós já devemos perder mais de 100 lideranças sindicais aqui na região. De todos esses assassinatos, nós não vimos nenhum dos mandantes na cadeia. Tem sido uma luta constante, várias e várias audiências com o ministro da Justiça, com o INCRA e etc. E eu acho que chegou o momento da gente tomar uma posição mais firme. O sentido deste ato, inclusive aqui em Rio Maria, tem o objetivo de reunir essas entidades que têm um trabalho na área da reforma agrária, na área do campo e principalmente nessa questão da violência, da punidade. É o direito da vida dos companheiros da região. E o caso concreto da morte do companheiro Expedito, que foi o mais recente assassinato das lideranças, é uma sequência, né, do massacre, da organização, inclusive, dos trabalhadores. A organização dos sindicatos, a organização política na região, é a organização, enfim, dos trabalhadores que querem se organizar para ter um pedaço de terra para trabalhar, e isso tem sido visto pelos latifúndios, tem sido visto pelos fazendeiros da região como uma pedra no sapato, como um obstáculo, né, à ganância pela terra, como um obstáculo ao massacre que vem se dando na região. É aqui nesse cemitério que o governo Collor está distribuindo as terras prometidas em campanha quando disse que ia assentar 500 mil famílias durante seu governo. Veja que só no mês de abril foi assassinado o Braz, Ronan, o Paulo e o Zé. E com menos de um ano assassinaram o Expedito, além do atentado que eu sofri e que sofreu agora no último dia 4, Carlos Cabral Pereira, que assumiu a presidência do sindicato no lugar do Expedito. Para resolver a questão da violência que para sobre Rio Maria, sobre a região sul do Pará,
somente punindo os mandantes de assassinato, as pessoas que executam os crimes e fazendo nesta região uma verdadeira reforma agrária, desapropriando as áreas em conflito, as áreas que já estão assentadas, as áreas que já foram desapropriadas e assentando as pessoas, dando condições de permanecerem na terra. Aí sim vai pôr um fim à violência nessa região, não só de Rio Maria, mas de todo o sul do Pará. Enquanto isso, o povo simples de Rio Maria vai levando a vida com medo e clamando por justiça. Desde 76 que eu moro aqui. Sou fraco, sou pai de 11 filhos. Sou pai de 11 filhos, nunca arrumei recurso. E sempre agora eu tenho ideia de achar um lugar mais melhor e mudar, porque tá fraco. Diversos problemas que a gente não gosta. Tá ficando muito perigoso aqui e eu tô com vontade de mudar. Moro há 9 anos aqui em Rio Maria e agora com esses acontecimentos, essa violência, estou com vontade de sair daqui. Nós continuamos batendo na mesma tecla. Queremos justiça. E se as autoridades não fizerem, o povo organizado fará. Se as autoridades não fizerem, o povo organizado fará. Paulo Fonteles partiu. Nativo também seguiu, Padre Josimo e muitos outros. Pelo Brasil morreram mais de 1000, mas no meu peito acende o início da nossa vitória. A morte do Chico Mendes reuniu o mundo